quarto ano, bom dia, turminha maravilhosa. Bom dia, quarta-feira, metade da semana então. Que delícia, está quase acabando, na verdade. E pra gente começar a nossa quarta-feira, a gente vai de ciências. Na verdade, a gente hoje só tem ciências, então tá bem fácil, bem tranquilo. Primeiramente, a gente vai fazer a página 144 até a página 152. Aí na página 144, 145, galerinha, deixa aberto e olha o que tá falando. A Terra está parada. Pinte as setas correspondente à direção da luz do Sol em cada imagem. Olha só, da onde que tá vindo a luz do Sol de cada imagem. De onde que vocês acham que está vindo? E depois, podemos nos guiar pelo Sol? O que vocês acham? Vocês acham que a gente pode se guiar pelo Sol? Sim, não e por quê? Então, vocês vão completar essa resposta ali. Combinado, galerinha? E depois, deixa eu responder e deixa eu lembrar para vocês. Lembrem que o Sol, ele nasce em um certo ponto e ele se põe em um certo ponto. Então, com base nisso, que a gente sabe que o amanhecer vai ser naquele lugar e o pôr do sol vai ser em outro lugar, será que a gente pode se localizar? Utilizem esse raciocínio para fazer aquela resposta, certo? Depois, na página 146, tá falando assim. Os giros que a Terra dá. Você já acordou bem cedo, com um dia ainda escuro, e pode ver o sol nascer? Será que o sol nasce e se põe sempre no mesmo lugar? O que vocês acham? Será que ele muda? Será que ele não muda? O que vocês acham? Depois, diferentes concepções sobre a forma da Terra, na sua composição do espaço e formato, foram se desenvolvidas ao longo da história. Já se pensou que a Terra era plana e ficava parada em uma placa rígida chamada firmamento, com os astros, com a Lua, os planetas, o Sol e as outras estrelas se movimentando ao seu redor. Já se acreditou que a Terra tinha um formato semelhante a de uma esfera, mas que estava imóvel no centro do universo e com os astros girando ao seu redor. Hoje, sabemos que a Terra possui um formato arredondado, chamado de geóide. Sabemos também que ela, assim como os demais planetas do sistema solar, é que realiza o movimento ao redor do Sol. Então, o Sol fica parado e quem se movimenta é a Terra. Então, olha só ali a imagem. Portanto, a Terra não está parada no espaço. Entre diversos movimentos que ela realiza, destacam-se o movimento em torno do Sol e o movimento em torno de si mesma. O movimento da Terra de se mover ao redor do Sol é chamado de translação. Grifem e gravem esse nome. Esse movimento dura aproximadamente 365 dias, um ano. O movimento da Terra ao redor do próprio eixo, ao redor dela mesma, que é ligeiramente inclinado em relação à vertical, chama-se rotação. Esse movimento leva aproximadamente 24 horas, um dia, para se completar. Eixo é uma linha reta, real ou imaginária, que atravessa o centro de um corpo. Para o planeta Terra, trata-se de uma linha reta imaginária. Olha ali a imagem que vocês têm. A representação do movimento da Terra. As setas amarelas mostram a translação e a vermelha a rotação. Então, lembra, a translação dura 365 dias, é em torno do Sol. E a rotação dura 24 horas, um dia, que é em torno dela mesma. Grifem isso tudo porque é bem importante, combinado, galera? Olha ali na página 148. O movimento de rotação é responsável pela
ocorrência do nascer do Sol e do pôr do Sol. Como consequência desse movimento, ocorre o dia e a noite. Olhem ali, os dois esquemas. Esquema mostrando uma parte da Terra iluminada e a outra parte não. Movimento de rotação faz com que a parte iluminada da Terra mude, resultando nos dias e nas noites, e as representações dos raios solares. Então, olha só, por isso que o dia tem 24 horas, meio é dia e meio é noite. Imagina o peão, como esse girando em torno do seu próprio eixo. Ele realiza um movimento de rotação ou de translação. Ele está girando ali ele mesmo sozinho, ou ele está girando em volta de algo. O que vocês acham? E depois cite uma consequência desse movimento. O que a gente pode comparar? Qual é o movimento da Terra? O que está ocorrendo ali? Pensem. O que a gente pode botar? Ele lembra o quê? O movimento dele no Sol, o movimento da Terra de noite. O que lembra? Depois, lá na página 149, pinte as alternativas de acordo sobre rotação e translação. Vou dizer para vocês que são 2 de cada. 2 de vermelho e 2 de verde. Vocês só vão ler e vão pensar. Depois observe esta imagem e escreva onde é dia e onde é noite. Aonde que tá dia? É onde o sol tá mostrando. E aonde que tá noite? É onde tá tudo escuro. Daí vocês vão escrever. E depois, o que são os pontos luminosos ao lado direito do planeta Terra? Olha ali. São luzes o quê? Artificiais. Como de quê? Lâmpadas, postes, o quê? Prestem atenção. É uma imagem, olha ali. Representação. Lembra que sempre quando a gente está vendo uma imagem, a gente tem que ler a legenda? Então, olha só. Ali na página 150, vocês têm um textinho falando sobre as estações do ano, lembra? Inverno, primavera, verão, outono. Então, devido ao fenômeno de translação e à inclinação do eixo de rotação terrestre, a Terra recebe a luz solar de forma diferente ao longo do ano. Para entender como isso acontece, podemos imaginar que a Terra é dividida em 2 partes. Da horizontal, por uma linha imaginária chamada de equador, cada parte recebe o nome de hemisfério. Olha ali, hemisfério sul, hemisfério norte e a linha do equador que divide. Então, olha só, o equador é uma linha imaginária que divide a Terra horizontalmente em 2 partes. Observe, nesse caso, o hemisfério sul está mais exposto aos raios solares. Lembra que a gente estudou isso também lá em geografia? A gente estudou segunda-feira, então tentem lembrar. Quem não lembra, pega o livro de geografia para vocês tirarem a dúvida, que lá no livro de geografia também está explicando um pouquinho sobre esse assunto. Então, olha só. Por causa da inclinação do eixo de Terra em relação à órbita que se realiza ao redor do Sol, a incidência da luz solar é diferente nos 2 hemisférios, em cada época do ano. Assim quanto no verão do hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Da mesma forma, quando é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Além dessas 2 estações, verão e inverno, nosso planeta possui ainda as estações primavera e outono. Assim, o movimento de translação da Terra, associado à inclinação do seu eixo em relação à órbita que realiza ao redor do Sol, é responsável pelas estações do ano. Órbita é o caminho percorrido por um astro em torno de outro. Então, existem 4 estações do ano, se vocês já estão craques, velhos em saber disso, sobre as estações do ano, que sempre muda, que são 4 ao todo no ano, né, que a gente passa, e que vocês já estudam isso desde o primeiro ano, então não tem motivo de vocês não saberem as estações do ano. Ali na página 151, vocês têm a posição do Sol ao céu. Devido ao fenômeno de rotação que a Terra realiza, temos a impressão de que o céu que está girando ao longo de um dia. Por isso dizemos que o Sol possui um movimento aparente ou relativo ao céu. Um fenômeno importante se dá ao nascer e ao pôr do Sol. Quando
Quando esse está próximo à linha do horizonte, isso faz que, em certas regiões do planeta, as sombras dos prédios, das árvores e até mesmo a nossa fiquem maiores. Porém, próximo ao meio-dia, quando o sol está mais alto do céu, as sombras dos objetos e as pessoas são menores. Olhem ali. Então, tudo vai depender. De dia, a nossa sombra de um jeito, de meio-dia de outro, no fim do dia de outro. Então, isso tudo depende da onde o sol tá. Porque, como a gente já viu, o sol, né? Ele tá parado, mas a Terra tá girando. Então, ele tem que dar aquela volta inteira para ser dia, aquela volta inteira para ser noite. Na verdade, e daí pra gente encerrar a nossa primeira aula, tá falando assim: como a Terra gira sempre no mesmo sentido, ó. Ela sempre gira no mesmo sentido. Ela não um dia vem pra cá, um dia vai pra lá, um dia meio a meio, não. É sempre no mesmo sentido. Isso é, ela não inverte o seu sentido de rotação. O Sol se gira sempre na mesma direção. Então, o Sol sempre nasce no mesmo lado e ele sempre se põe no mesmo lado. Ele não vai um dia nascer num lado, outro dia no outro. Não, ele sempre se põe no mesmo lado. Se prestarmos atenção, podemos perceber que ao longo do ano o Sol nasce em pontos ligeiramente diferentes, mas sempre na mesma direção. O mesmo ocorre com o pôr do sol. E agora vocês vão responder a número 1 e a número 2. Lucas, ao voltar da escola de carro, estava intrigado com a explicação que teve na aula de ciência sobre o movimento de rotação da Terra. Veja a dúvida de Lucas. Se a Terra que se movimenta, por que o Sol muda de posição no céu? Escreva uma explicação para tirar a dúvida de Lucas. O que vocês poderiam estar botando? Observem ali. Que o Sol apresenta um movimento aparentemente relativo ao céu. Porém, quem está se movimentando é a Terra, não é o Sol. Por mais que a gente tenha a impressão que o Sol que está se movimentando, porque ele nasce num lugar, ele se põe em outro, por mais que a gente pense que é o Sol que está se movimentando, não. É a Terra que faz esse movimento, que a gente tem a impressão que é o Sol, porém não é. E depois na 2, indique a qual movimento realizado pela Terra cada frase descrita a seguir está se relacionando à rotação ou à translação. Rotação, a Terra, e translação, a Terra girando durante 365. Então, tá bem fácil, galera, tá bem tranquila, prof. Tenho certeza que vocês vão arrasar, que vocês vão dar um show, porque tem tudo no livro e no livro de geografia também. Então, quem quiser pode também estar utilizando o livro de geografia. Combinado? Depois não esqueçam de estar mandando uma foto das atividades de vocês lá no Clipe Escola para prof estar conferindo, combinado, galera? Então, boa sorte!